né, a era que a gente vive, essa era da comunicação e os discursos enfáticos, as pessoas são muito levadas por isso. E a maioria das coisas que o Trump fala, elas são retóricas, elas são bravatas, elas são sinalizações simbólicas. Ele não leva essas coisas a cabo. Até mesmo as outras que eram políticas dele, por exemplo, construir o muro para o México. Não teve construção de muro. Construir o muro e o México vai pagar pelo muro. Isso não chegou nem perto de acontecer. Então, assim, a gente precisa começar a conseguir distinguir o que é falação, o que é jogada para a torcida, o que é chamada de atenção. Até porque a gente vive numa era política de sensacionalista, né? Essa digitalização de tudo. Então você tenta chamar a atenção das pessoas porque você quer fazer um show. É um show, é um reality. E o Trump vem da realidade do reality. Então ele quer o tempo inteiro oferecer uma notícia nova, uma coisa nova. E no meio dessa história, a maioria não é real, porque não tem como ser real. Mas, enfim, o Canadá é a menos provável. O que ele falou sobre o Canadá para o pessoal? Ele falou que pode se tornar o próximo estado, um novo estado americano. E aí ele fica chamando o líder canadense de governador. Ou seja, que ele está fazendo uma alusão que já é um estado. E, assim, o Canadá é uma federação, né? E federações, você tem estados com uma certa autonomia. O Brasil não é uma federação de verdade, porque os nossos estados não têm as autonomias que deveriam ter, mas os Estados Unidos é. E aí você vê diferenças ideológicas muito grandes em federações. Nos Estados Unidos a gente sabe da diferença entre o Texas e a Califórnia. A mesma coisa acontece no Canadá, indo mais longe ainda, porque você tem uma distinção linguística. Sim, o pessoal que fala francês. Isso. Então, assim, separar ou o país ter uma visão unânime sobre uma coisa é muito difícil, ainda mais numa questão tão central. Vou deixar de existir para virar parte dos Estados Unidos. Isso só seria possível se tivesse um referendo no Canadá, todas as pessoas quisessem e ganhassem. Só que isso assim, não tem como acontecer porque uma parte sequer acha que é igual aos americanos. Eu falo o mesmo idioma, sou a mesma coisa, fomos colonizados pelo mesmo lugar. Não é bem assim, né? A gente tem Montreal, a gente tem outras províncias, a gente tem outras visões de mundo. Então, isso não vai acontecer. E os Estados Unidos não vai declarar guerra e invadir o Canadá. Isso é uma coisa, assim, totalmente fora de cogitação. Claro, se a gente olhar do ponto de vista territorial e imaginar que os Estados Unidos pode pular de tamanho e passar a ter o Canadá, isso colocaria os Estados Unidos como a maior terra do planeta. Ele seria maior que a Rússia. Isso sem falar da Groenlândia, que é outra ideia dele de anexar, que tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mas o Canadá e os Estados Unidos juntos já fariam dos Estados Unidos o maior território do mundo. E aí, se você já é a maior potência econômica, e militar e política, e você também vai ter o maior território, isso coloca os Estados Unidos numa vantagem, assim, né, numa posição muito substancial. Mas não é real. Não é real. Isso teria que vir para acontecer de verdade muito mais por parte dos canadenses do que dos americanos. Mas de onde que ele tirou isso? Porque, por exemplo, quando ele vai lá e ameaça o Panamá, fala, não, eu vou colocar tropas aí, por exemplo. Se ele endurece, o pessoal do Panamá pode falar, não, vamos baixar a tarifa para que seus navios atravessem o canal. Ele tem algum tipo de vitória porque ele usou uma retórica mais agressiva. Por que ele foi com essa retórica para cima do Canadá? O que ele pretende? Tudo para o Trump é transacional, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Então ele não trata nas relações com os outros em termos de princípios, por exemplo. Sei lá, acreditamos nos mesmos valores, então eu vou ter um tipo de comportamento com você. Ou, não, nós temos uma história de aliança de longo prazo, então eu vou ter tal comportamento. Não, para ele é a transação do momento. Então todos os movimentos que ele faz é visando abocanhar ou ganhar alguma coisa numa negociação pequena. E assim, claro, os Estados Unidos têm relação com o Canadá, econômica, tem um monte de coisas que ele pode ter do Canadá. Os Estados Unidos importam um monte de petróleo do Canadá, por exemplo. Não lembro exatamente no número, mas durante muito tempo foi um dos maiores fornecedores de petróleo. Ainda deve ser.
E não o que todo mundo pensa, é o Oriente Médio, a Arábia Saudita. Não, mais petróleo que chega nos Estados Unidos é do Canadá e do México. Então, tem muita coisa comercialmente para ele jogar isso e extrair algo do Canadá. Mas eu acho que no caso do Canadá, na verdade nesses 3 casos, ele está muito mais jogando para a base dele, politicamente, dando um factoide, dando uma notícia para a base, do que ele está realmente visando ganhar alguma coisa pontual com o Canadá ou com a Groenlândia. Com o Panamá até pode ser, mas assim, quando a gente entra no detalhe da análise, os FIIs, eles representam uma parcela tão pequena e não é uma canetada que vai determinar o preço das coisas. Você fala disso o tempo inteiro. É a lei do mercado. É oferta e demanda. O preço do pedágio que se paga para atravessar o Canal do Panamá não vem simplesmente de um valor aleatório. Ele tem a ver com o mercado. Sim. Ele tem a ver com quanto que o Canal de Suez cobra, ele tem a ver com o tamanho do navio, ele tem a ver com o preço das coisas, ele tem a ver com a reforma que foi feita. Tipo, não é uma decisão puramente política, é uma decisão de mercado. E ok, o Trump querer influenciar ou alterar isso na força politicamente, pode existir, mas é um problema. Mas a parcela é pequena. Isso representa menos de 5% do custo total de transporte da navegação, o pedágio. E os militares americanos têm um privilégio. Eles pagam uma coisa ínfima e eles têm a prioridade na passagem. Navio de guerra americano quer passar, passa na frente de todo mundo que você vai passar. Então, não é que o negócio é ruim para os Estados Unidos. Ele está tentando resgatar uma coisa que é, assim, talvez uma raiz geopolítica, um dos fundamentos da geopolítica. E na outra vez que a gente falou do espaço, eu falei mais ou menos dos pensadores, né? Que você tinha um cara, o Mahan, que diz que quem domina o mundo, os oceanos vai dominar o mundo. Aí você tem um outro, Mackinder, que diz que quem domina um continente vai dominar o mundo. Aí tem o outro, que é o Speakman, que diz que quem domina a costa vai dominar o mundo. E o Mahan é um americano. E ele disse que os Estados Unidos seria uma potência se ele dominasse os oceanos. E na observação dele sobre essa dominação dos oceanos, ele identifica, ele olha para a França e fala assim, a França tem um problema. Ela tem metade da sua costa para o Atlântico e uma outra parte no Mediterrâneo. E esse acesso das duas costas está fechado por Gibraltar, que eles não controlam. Então, a potência naval e marítima francesa está dividida e quem tem o controle de abrir e fechar essa passagem são os ingleses, controlando Gibraltar. E aí ele vira e fala assim, nós não podemos estar nessa situação. E, na verdade, os Estados Unidos é um país continental e tem acesso os dois oceanos, só que a gente precisa juntar esses oceanos. E é a tese dele, a visão dele estratégica de mundo geopolítica que leva os Estados Unidos à construção do Canal do Panamá. E aí os Estados Unidos acabam devolvendo o canal para o Panamá, mas os Estados Unidos é que constrói. E os Estados Unidos constrói com essa lógica pura geopolítica. Uhum. E é curioso o Trump resgatar isso, né? Quando ele fala de Canadá, de Panamá e de Groenlândia, ele está resgatando discussões muito fundamentais de geopolítica, assim, muito básicas do tabuleiro. Tipo assim, quantas casas vai ter no tabuleiro? É mais ou menos isso que ele está colocando na mesa. E são discussões muito pertinentes, mas elas são muito difíceis, porque elas alteram o tabuleiro em si. Uhum. Os Estados Unidos não precisam controlar o Panamá para ter o canal. E eu iria mais longe ainda. Os Estados Unidos pode construir outro canal, se quiser. E tem uma discussão muito grande e antiga para a construção de um outro canal na Nicarágua. Já não tá rolando isso com a China patrocinando as obras? Tá rolando, mas aí não evolui, tem questão ambiental. Os Estados Unidos pode simplesmente, ao invés de ter um canal, ter dois. É muito melhor do que ele controlar um 100%. Você ter redundância, estrategicamente falando. Então, não faz sentido querer tomar o canal. Claro, o canal é ultra importante. Só tem 2 grandes canais no mundo, é Suez e Panamá. Uhum. E eu sempre digo que, geopoliticamente falando, os Estados Unidos eles estão colocados com acesso às 2 maiores rotas de navegação do mundo.
Até 1990, a maior rota de navegação era do Atlântico Norte, entre Estados Unidos e Europa, né? O maior fluxo de navegação. 91, isso muda e vira o Pacífico Norte. Só tem um continente, um lugar na Terra que tem acesso aos 2 oceanos. Estados Unidos. A América do Norte. Aham. Quem domina a América do Norte domina a geopolítica ou a geoeconomia do mundo. Uhum. E só que você dominar de 2 lados isolados sem você transitar, né, de um lado para o outro não é a mesma coisa. Então, os Estados Unidos estão numa posição muito privilegiada. E aí, com esse raciocínio, não dá para não trazer a Groenlândia. Porque, veja que curioso, então. O que ele falou sobre a Groenlândia? Ele falou que ele quer comprar a Groenlândia. Ah, tá. Algo que tem histórico, né? Porque eles Tem. compraram a Várias Louisiana vezes, dos franceses, várias vezes. compraram a Alasca dos russos. É. Os Estados Unidos dobra de tamanho quando ele compra a Louisiana. E a Louisiana é o território mais rico que dá o fundamento geopolítico da riqueza econômica americana. A bacia do Mississippi. Isso. A A bacia do Louisi- Mississippi sobreposta a maior terra contígua arável do mundo, que é o Midwest. A Louisiana é lá embaixo, perto do Não, México. não é Não, essa é o Louisiana. meio A oeste. Louisiana era um território inteiro chamado que era o Midwest americano inteiro. Ah, Era dos entendi. Que é o meio, franceses. aquele centro dos Ah, Estados entendi. Unidos. E aí, então, você tem 2 coisas. Uma bacia navegável sobreposta a maior quantidade de terra arável Foi contígua um do bingo mundo. insano, então. Foi Isso. muito... Temperada, de clima temperado. Uhum. Isso não é qualquer coisa. E aí, quando eles compram isso, aí vem uma riqueza agrícola jamais vista, como a infraestrutura dada. Não tem que construir imigrantes, segunda pista, terceira pista, não tem que atravessar a Serra do Mar. É navegação fluvial, que é a mais barata de todas, dada por Deus. Uhum. E aí, então, isso faz dos Estados Unidos ser a grande potência econômica.